Como que é teu nome? Cecília. Bem-vinda, Cecília. Ok, alguém mais ficou sem participar? Acho que todos, né? Ok. Queridos, vamos lá. Um desafio bíblico aqui. Eu vou pedir para você encontrar na sua Bíblia o livro de Miqueias. Tem. Certeza. Miqueias, capítulo 6, verso 8. E se ajuda, vem depois de Jonas. E antes de Naum. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Enquanto você está buscando aí no celular, sempre é mais fácil, facilita a vida, né? Nós estamos começando hoje a série de mensagens Reino de Justiça. E eu confesso para você que esse tema tem borbulhado, né, nas nossas leituras aí como equipe pastoral, e já vou fazer uma propagandinha aqui. Essa série de mensagens ela foi motivada por este livro aqui, Justiça Generosa, do Timothy Keller. Um ótimo livro, um livro facinho de ler, assim, não tão facinho, ele é relativamente fino, mas ele traz uns conteúdos muito importantes, falando a respeito da justiça de Deus. E desde o ano passado, então, nós entendemos, junto aí com a diaconia começou a caminhar na leitura deste livro, e entendemos que isso é uma consequência da nossa vida com Deus, né? Falamos sobre vida com Deus no mês passado, esse mês agora vamos falar sobre reino de justiça, ok? Encontrou aí, então? Miqueias, capítulo 6, o verso 8, eu estou lendo na nova versão transformadora. É outro texto bem simples e bem autoexplicativo. Ó povo da Manaim, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você, está entendendo? Ele já declarou o que é bom e o que Ele requer de você, povo da Manaim, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. O que o Senhor requer de você, meu irmão, e de mim? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Ok? Pronto, está aqui a mensagem, os 3 pontos. Deus abençoe você. Eu não vou usar a divisão do texto. Eu vou ficar somente falando sobre essa questão do pratique a justiça. E o tema que eu dei para a mensagem foi um Deus justo em um mundo injusto. Ok? Esta é uma equação e uma fórmula difícil até mesmo de nós cristãos entendermos. Deus justo em um mundo injusto. Até sexta-feira, na nossa célula, houve o questionamento de uma irmã que está se achegando agora, começando a conhecer a Jesus e a caminhada. E a pergunta é, se Jesus veio, levou todos os nossos pecados, levou todo o nosso sofrimento, por que o sofrimento ainda existe? Por que a injustiça ainda existe no mundo? E nós precisamos ter resposta para isso, ok? Bom, que nós vivemos num mundo injusto, eu acredito que ninguém tenha dúvidas disso, não é verdade? Alguém aqui já sofreu alguma injustiça? Porventura, você tenta puxar pela memória? Nada, né, Alexandre? Né? Mundo injusto. Sabe o que eu me lembrei? Quando a minha sobrinhazinha querida, primogênita lá, Ju, ela era pequenininha, às vezes ela chegava assim, tio, mas não é justo. E eu dizia para ela, Ju, o mundo é injusto. Porque é verdade. Nós vivemos num mundo de injustiça. E uma coisa que caminha junto com a injustiça são as desigualdades. A gente está vivendo em tempo onde está se mexendo tanto nessa questão. É desigualdade social, é desigualdade na educação, é desigualdade racial ou intolerância racial, é política, é corrupção, é impunidade. Todos esses temas e todos esses assuntos que estão nos nossos noticiários todos os dias falam de injustiça.
Quando acontece um crime, uma barbaridade, o povo vai para a rua com uma placa falando o quê? Queremos justiça. Ela vem. Queremos justiça. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Nós vivemos num mundo de injustiça, mas nós cremos num Deus justo. Isso ajuda? Melhora um pouquinho, Júnior? É? Eu vivo num mundo injusto. Eu vou sofrer a injustiça nesse mundo. E inclusive o próprio Jesus, Filho de Deus, sofreu, não é verdade? Jesus foi injustiçado ou não foi? Olha só a forma como ele morreu. O que lhe imputaram a ele para que ele morresse ali naquela cruz. No entanto, o nosso Deus, o Deus que a gente serve, e o reino do qual nós fazemos parte, é um reino de justiça. Então essa é a base para aquilo que a gente vai falar nessas semanas. E algumas perguntas me vêm à mente, né? Como que Deus trata com a injustiça humana? Como que Deus vê a injustiça humana? Quando Ele olha para o mundo hoje, quando Ele olha para a nossa nação, quando Ele olha para uma Ucrânia que está sendo devastada por causa de uma insanidade, né, de um desejo absurdo de poder, uma loucura de um homem, como Deus enxerga isto? Agora, uma outra pergunta um pouquinho mais profunda é o seguinte: o que isto tem a ver conosco, Igreja de Jesus Cristo? Como que nós podemos trazer esta justiça de Deus sobre a terra, diante de tudo aquilo que a gente vê e que a gente ouve? Houve muitos movimentos na história, e muitos deles associados à igreja, outros não, buscando exatamente esse anseio de trazer a justiça, certo? Um movimento muito clássico aí que aconteceu no final da década de 70 foi a teologia da libertação, né? Que foi uma teologia que aconteceu, um movimento que aconteceu dentro da Igreja Católica, né? E esta teologia foi muito forte na década de 80. E uma teologia que desvirtuava completamente da palavra de Deus e do que Deus fala a respeito de justiça. Mas sabe qual era a proposta dessa teologia? Libertar os pobres e oprimidos. E se necessário for, e foi, vamos pegar em armas, causar guerras, criar confusão. Né? A gente vê que Jesus teve um movimento no ministério dele tão tremendo que Jesus, ele causou uma revolução social tão grande, mas sem pegar em armas, sem fazer motins, sem provocar de uma forma direta e intencional autoridades e lideranças. Jesus fez o movimento da justiça de Deus com uma arma poderosíssima que era o amor. Olhar para o próximo, atender o menos valido, cuidar do pobre, da viúva, que era tudo coisa que estava na lei de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos aprender com Jesus, e eu sempre digo que a igreja, eu e você, que nos declaramos discípulos de Jesus, a gente precisa andar nos passos dele, ou seja, fazermos aquilo que Jesus fez. Desta forma, nós como igreja iremos promover a justiça de Deus neste mundo. Nós iremos trazer este entendimento da justiça de Deus. Ele é o juiz. Ele é o Deus vingador, não nós. Nós despertamos a justiça através dos nossos atos de amor e de misericórdia com aqueles que são injustiçados nesse mundo. Por muito tempo ficou esquecido este tema da justiça social, exatamente por causa da tendência que o ser humano sempre tem dos extremos, né? Quando fala em justiça, pronto, já vamos levantar, já vamos fazer isso, aquilo, não sei o quê, e pá. E às vezes a igreja se perde nisso, né?
A igreja se perde na política, a igreja se perde em tantas coisas e nós vamos de um extremo ao outro. E por muito tempo esse tema ficou engavetado e muitos diziam, esse mundo não tem jeito mesmo, a igreja não tem nada a ver com a injustiça social e a gente vai ficar então quietinho aqui, esperando Jesus voltar, cantando nossos hinos e celebrando o nosso Deus e acabou. Talvez uma década atrás, levantou-se um novo movimento, falando da igreja orgânica, da igreja integral, este movimento de novo, de uma tentativa da igreja entender o seu papel de reino de justiça neste mundo. Sem guerra, sem briga, sem causar confusão, sem se meter indevidamente na política, mas agindo de uma forma sábia e promovendo a justiça de Deus assim como Jesus fazia. Eu quero rapidamente mencionar 3 conceitos de justiça que estão na Bíblia, tá? E o primeiro deles é o muito básico, né, que a justiça diz respeito a absolver ou punir um erro, certo? Justiça significa isso na Bíblia, certo? Você recebe uma punição justa quando você quebra um princípio ou uma lei. Né? E isso é muito claro. A lei de Deus fala sobre isso. Se você for ler aqueles livros que às vezes a gente não gosta de ler do Antigo Testamento, mas que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar aqui, você vai perceber que quando Deus deu a lei para o povo de Israel, o que ele queria, o que ele pensava? Ele pensava na ordem, na organização do povo. Ele pensava em que todas as pessoas pudessem ter a possibilidade de viver de uma forma digna. E nós precisamos, como igreja, pensar isso hoje. Ajudar as pessoas a viverem de uma forma digna. Mas o princípio básico da justiça é esse. Existe uma lei, você transgrediu a lei, você é punido por ela. Se você obedece à lei, você é absolvido por ela. Tá? Mas um outro conceito também é um conceito de assegurar os direitos de um cidadão. E daí a coisa já fica um pouco mais ampla. Justiça significa você fazer com que o teu próximo ele possa desfrutar e ter os seus direitos básicos à vida. Olha que interessante, Provérbios, capítulo 31, vai estar cheio de texto aqui, gente. E os próprios textos já nos ajudam nisso. Provérbios, o entendimento, né? Provérbios 31, 8 e 9. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados. E providencie que recebam justiça. Conselho de sabedoria. Num outro provérbio vai dizer que aquele que defende a justiça do oprimido ou do pobre honra a Deus. Opa, então aqui tem um trabalho para a igreja, não tem? De assegurar os direitos das pessoas. Quando a gente começa a conhecer um pouco a realidade de pessoas, muitas vezes sem condições e sem até mesmo entendimento dos seus próprios direitos, você começa a perceber como é simples e como é fácil muitas vezes você se colocar do lado e você dizer, vamos lá, este é um direito que você tem e eu quero te ajudar você a alcançar este direito. Eu estava pensando, o político sempre quando vai para a sua pauta de eleição, né, o que ele promete? Ele promete essas coisas básicas, direitos do ser humano, que são o quê? Saúde, educação e segurança. É ou não é? Você já ouviu algum político dizendo, se eleito for, eu não vou estar nem aí com educação. Né? Vocês vão, ainda as filas dos postos de saúde vão triplicar, o atendimento vai ser bem pior. Fala isso? Não, por quê? Porque esses são os direitos básicos. E daí, às vezes, a gente, como igreja, fica olhando isso e falando, não, isso é um problema do governo. Mas Deus, na sua lei, e aqui nos conselhos de sabedoria, diz, levante a sua voz em favor do oprimido.
Então, este é um outro papel, assegurar os direitos. Né? Agora, existe uma outra palavra que também é traduzida como justiça, mas mais traduzida como retidão, que diz o seguinte, o conceito dela, né? Ser justo, ser reto, vida de relacionamentos corretos. Se refere ao nosso viver diário, no qual a pessoa trata com justiça, generosidade e igualdade todos os relacionamentos. Então a justiça tem a ver também com a maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono nesta sociedade. E aqui então a atuação da igreja pode ser maravilhosa. Você lá dentro da sua atividade profissional, você sendo um apregoador da justiça de Deus nos relacionamentos. Coisas básicas, do tipo, né, não aceitando suborno, não concordando com, né, mancomunações que não têm a ver com a justiça e com a verdade, se preocupando em abençoar as pessoas com a sua profissão, com o seu trabalho. Né? Então, esse outro conceito de justiça diz respeito a mim. E isso nós precisamos mudar. A gente já ouve, né, tantas notícias, né? Eu me lembrei de uma notícia o ano passado de um gari, um catador de lixo, que encontrou uma mala cheia de dinheiro, e ele foi atrás da pessoa para saber de quem era este dinheiro. Isto é justiça. E eu preciso agir com justiça, agir debaixo dos princípios do reino de Deus e dos princípios que regem, então, este reino. Por isso que ler o Antigo Testamento é muito importante, porque lá que está a lei. E não é porque nós estamos em Jesus que agora a gente foi, né, desculpado, agora você não precisa mais obedecer à lei. Agora a vida com Jesus é tudo tranquilo. Não. Jesus fala lá no Sermão do Monte, que se a justiça de vocês não excederem em muito a dos escribas e dos fariseus, vocês não vão herdar o reino. Jesus traz uma responsabilidade maior. A nossa justiça, como cidadãos do reino, tem que exceder muito daqueles que simplesmente falavam da justiça, mas não viviam. Porque existe muitas vezes um ditado, né, na nossa nação, que é o seguinte: a lei é para o outro. Então a gente às vezes é firme, né, em exigir que a lei se cumpra, mas nós mesmos relaxamos nisso. Isso é falta de retidão, isto é injustiça, e isto ofende a Deus. Por fim, existe uma outra palavrinha também que está associada com isso, que é uma palavra do hebraico shemitah. E shemitah significa libertação. Existiam alguns conjuntos de lei, lá no Deuteronômio, se você for ler o livro de Deuteronômio, que resume toda a lei, e essas leis diziam respeito ao perdão das dívidas. Israel tinha perdão das suas dívidas. Olha, vamos ler lá Deuteronômio 15. A cada 7 anos se comemorava esse tempo do perdão. Olha, Deuteronômio 15, 1 e 2. Ao final de cada 7 anos, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Olha que lei interessante. E daí a gente, como brasileiro, já fica pensando: opa, eu não ia emprestar, né? Se eu soubesse que depois, no 7º ano, eu tinha que perdoar a dívida, não empresto. Né? Mas este era um princípio da lei de Deus. Ou seja, a cada 7 anos, se a Natália me devesse um valor, naquele 7º ano, o meu princípio, segundo a lei, é o seguinte: Natália, você está liberada desta dívida. Se a Juzinha era minha escrava, por alguma razão, e geralmente a escravidão tinha um pouco a ver também com a própria dívida, que a pessoa se entregava para alguém, nesse 7º ano eu dizia: Juzinha, agora você está livre, você não é mais escrava. Então veja que lei tremenda essa. A cada 7 anos dava uma oportunidade para as pessoas recomeçarem. Esta é a lei justa. E aqui está o princípio da equidade.
O Timothy Keller escreve: a lei da libertação era uma política pública no meio de Israel. Já imaginou se a gente tivesse isso nas nossas políticas públicas? E poderosa, cujo objetivo era anular um dos maiores causadores da pobreza, que era o quê? A dívida pesada. Então a lei de Deus é uma lei que fala a respeito de justiça. E nós precisamos viver isso hoje como igreja, anunciando para o mundo essa justiça. Agora, a gente sabe que quando a gente fala de justiça, a gente fala do caráter de Deus, um Deus justo. E todas as características de Deus são maravilhosas e tremendas, mas a justiça talvez seja uma que se sobressaia, principalmente para nós que vivemos numa nação da impunidade e da injustiça. A gente não sabe o que é justiça, né? Entendemos que o Deus a quem a gente serve, o Deus revelado na palavra, é um Deus justo. Olha o que diz Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada, eu, o Senhor fiel. Deus se agrada em trazer justiça e retidão sobre a terra. Por isso que Ele deu as leis que deu, por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus para ser a maior manifestação da justiça de Deus na terra. O que causa a injustiça entre os relacionamentos humanos? Qual que é a origem da injustiça? Ganância? Pecado, né? Resumindo aí, o que traz injustiça sobre a terra é o pecado. Qual foi a primeira injustiça cometida ou narrada na Bíblia após o pecado? A morte de Abel, pelo seu irmão Caim. Ou seja, o pecado gerando um relacionamento de não tenho nada a ver com meu irmão, eu sou capaz de matar o meu irmão. E aí então, isto se manifesta a maior das injustiças, o pecado, que nos separa de Deus. Então, para que Deus possa trazer justiça sobre a terra, Ele precisa tratar com o quê? Com o pecado. E daí foi exatamente isso que Ele fez. A lei de Deus, a Torá, lá do Antigo Testamento, ela reflete esse caráter de justiça de Deus. Vamos voltar lá para Deuteronômio capítulo 4. Olha que interessante esse texto aqui, Deuteronômio 4, 5 e 8. Olha como está cheio de preciosidade o Antigo Testamento aqui. Vejam agora, eu lhes ensino estes decretos e estatutos, conforme me ordenou o Senhor meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas, as nações vizinhas, ouvirem estes decretos, exclamarão: olha o que esse texto diz. As nações, ao olhar Israel, obedecendo estes princípios da lei de Deus, elas vão exclamar: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação. E depois continua: pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus. Está próximo de nós sempre que o invocamos, e que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje eu lhes dou? Será que isso vale para hoje, gente? Ou isso aí ficou lá no Antigo Testamento? Vale ou não vale? Quando as pessoas virem a igreja de Jesus Cristo vivendo estes princípios, e aqui ele diz aqui que
quando a gente obedece e anda de acordo com esses princípios, as pessoas vão dizer: olha que povo sábio e inteligente. E as pessoas dirão: que Deus é este Deus que esse povo serve? Um Deus de justiça. Um Deus que tem decretos e mandamentos justos. Lá em Romanos, agora vamos um pouquinho para o Novo Testamento, né? Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, na verdade, toda a argumentação de Romanos é sobre a justiça de Deus. E lá no capítulo 1, verso 16 e 17, olha o que ele escreve: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, ou do Evangelho, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela sua fé. O que Deus fez em Jesus Cristo? Ele disse o seguinte: eu vou zerar tudo. Todo aquele que crer em Jesus terá toda a sua dívida cancelada, todos os seus pecados perdoados. Ou seja, em Jesus, Deus está nos dando uma nova chance. Isso é justiça ou não é? Isso é assegurar os nossos direitos ou não é? O que nos oprimia era o pecado. E o pecado nos prendia. Olha o que o capítulo 3, 21 de Romanos vai dizer. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. E aqui a gente entra num aspecto do Evangelho maravilhoso, que é que quando nós estamos em Jesus Cristo, toda a barreira de inimizade caiu. Não existe mais homem e mulher. Não existe mais escravo ou livre. Toda a barreira de inimizade caiu. E Jesus viveu o seu ministério dessa forma, não é verdade? Jesus entrava na casa de um principal dos judeus ou de um publicano chamado Zaqueu, cheio da grana, gente que tinha poder e autoridade. Mas ele também atendia uma mulher com fluxo de sangue no meio da rua, porque estava clamando por cura, porque já estava desesperada por causa da sua enfermidade. Jesus atendia uma viúva que tinha perdido o seu único filho, o seu arrimo, indo lá num féretro que com certeza tinha meia dúzia de pessoas. Jesus vai lá e ressuscita o filho desta viúva. Jesus vai até as vilas dos leprosos para tirar deles o estigma da doença que os marginalizava da sociedade. E assim a gente vê Jesus quebrando um monte de paradigma que a sociedade da época impunha, e ele fazendo isso com simplicidade e amor. Daí a pergunta, para finalizar a nossa reflexão, é: o que Deus requer de nós como igreja? Que é a pergunta de Miqueias. O que Ele está querendo de mim e de você? Simplesmente que a gente venha aos cultos todo domingo, permaneça fiel, participe da ceia, de preferência frequente uma célula, né? Vamos contribuir um pouquinho para a obra que está acontecendo. Será que isto é tudo que o Senhor quer de nós? Segundo Miqueias, o que Deus requer de nós é que nós pratiquemos a justiça. Se a gente conhece a justiça de Deus, a gente deve viver de acordo com esta justiça de Deus. E a justiça que me alcançou, o perdão que me alcançou, é o mesmo perdão que vai alcançar, né? Conforme a música que a gente cantou: o aflito, o cego, o oprimido, porque os olhos do Senhor estão na vida dessas pessoas. Os olhos do Senhor estão sobre nós aqui nesse tempo de adoração, mas estão também em milhares de casas aqui, que estão sofrendo injustiças absurdas. Famílias que são escravas de conceitos diabólicos, de governos que não temem a Deus.
E quando a gente caminha com essas pessoas, você percebe que há uma cadeia na mente delas. Elas não conseguem entender a vida fora daquilo que elas estão vivendo. Alguém precisa ir lá e defender a justiça na vida dessas pessoas e dizer para ela: você pode, você consegue. Eu já citei ano passado esse livro, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Um ótimo livro para a gente ler e refletir sobre isso. Porque nós vivemos num mundo injusto, num mundo que aprisiona as pessoas nas mentiras, na segregação social, nas diferenças de classe, de poder econômico. E o que Deus requer de nós é que a gente venha como igreja de Jesus Cristo e a gente possa abençoar. Como era a igreja de Atos, ela repartia. Diz o texto de Atos que não existia necessitado, porque repartia, as pessoas abençoavam, as pessoas ajudavam, as pessoas assistiam. E eu não estou falando aqui só da igreja, a gente está falando da cidade onde o Senhor nos colocou. Porque se o reino de Deus está aqui, é para que nós possamos manifestar esta justiça de Deus que Ele tanto quer ver neste mundo, na vida de pessoas. Nós não vamos tornar o mundo perfeito, mas poderemos fazer grandes diferenças. Isaías 58, e eu já estou indo para o final da minha reflexão. Isaías 58, versos 6 e 7. Olha o que diz lá. Deus está falando sobre o jejum aqui. Verso 6. Este é o tipo de jejum que desejo. Isso para aqueles que jejuam, né? Soltem os que foram presos injustamente. O que é isso? Justiça social. Aliviem as cargas dos seus empregados. O que é isso? Equidade. Olhar o próximo. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Este é o jejum que agrada a Deus. Repartam o seu alimento com os famintos. Separem um tempo na sua agenda para ouvir, para atender pessoas, para levar um atendimento, para ajudá-la, quem sabe, a tirar um documento. Ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Entendeu a mensagem? É isso que o Senhor quer de nós, que a gente saia destes lugares que a religião muitas vezes nos coloca. E que a gente possa anunciar a justiça de Deus aonde Ele nos colocou. Como igreja Ele nos colocou nesse bairro. E é aqui que a gente quer anunciar e apregoar essa justiça. Timothy Keller fala: pessoa justa tem um viver honesto, imparcial e generoso em todos os aspectos. Honesto, imparcial e generoso. Nós estamos começando na segunda-feira um programa de incentivo ao aprendizado na Escola Clair do Rossio, Escola Municipal Clair do Rossio, que fica aqui no Tanguá. Uma escola que nós temos relacionamento há muitos anos. Aliás, nós temos o privilégio de termos portas abertas nas duas escolas deste bairro, municipal e estadual. Estamos precisando de gente. A gente está recrutando aqui. Quem está coordenando esse projeto é a Ana, que está lá com as crianças. Precisamos de gente que se disponham a vir no contraturno para ajudar as crianças no aprendizado. Isso é trazer a justiça de Deus sobre a terra? Dizer para essas crianças que a educação é importante, que nós valorizamos, que nós queremos que as crianças desejem ser educadas, irem para a escola. A evasão escolar no nosso contexto brasileiro é absurda. Existem algumas políticas que maqueiam esse negócio aí, mas é absurda a evasão escolar. As pessoas, né,
param de estudar, daí vão tentar um trabalho, e daí começam a entrar neste ciclo da desigualdade e da injustiça. E nós, como igreja, podemos fazer uma coisa tão simples: desenvolver um programa de incentivo ao aprendizado. O testemunho que nós temos, e a Gisele está aqui, a Gi coordenou esse programa, né, até a Lívia nascer. Em 1 ano de trabalho, nós já tivemos tanto retorno dessas crianças. Chavinhas que viraram na mente daquelas crianças. Por quê? Porque pessoas iam lá com amor, atenção, cuidado, dizendo: isto é importante para você. E nós queremos te assegurar este direito à educação, ao ensino, porque isso é importante para você se formar, para você ter uma profissão, para você poder um dia ajudar as outras pessoas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E como igreja nós precisamos olhar a todos como pessoas que têm oportunidade de alcançar lugares de justiça e equidade. Não precisamos entrar na política para isso. Não precisamos causar confusão. Mas a gente pode muitas vezes pegar na mão de alguém e dizer: eu vou te mostrar esse caminho aqui. Eu vou te ajudar a seguir. Esse programa é um programa pequeno. O ano passado, em novembro, talvez nem muitos saibam, porque a gente estava na correria da mudança, nós tínhamos recebido um recurso dos Estados Unidos, do Rotary, lá de Boca Raton, de Miami, e nós montamos, junto com a diaconia, junto com a Bel, um programinha de trazer uma boa visão para as crianças. Conversamos com o Geraldo participa conosco aqui, né? Ele é optometrista, e ele dispôs o seu serviço. Nós atendemos 19 crianças num sábado de manhã. Oi? O dia todo, a Bia estava lá, né, toda paramentada, né? Atendemos 19 crianças encaminhadas pela escola, crianças com possível problema oftálmico. E essas crianças que necessitaram óculos, foi providenciado óculos para elas, e elas voltam então para a escola agora com uma outra perspectiva, com outro ânimo. É difícil fazer isso, gente? É muito cansativo? Talvez seja, lógico, né? Teve todo um trabalho, enfim. Num dia, foram atendidas 19 crianças e 8 delas precisaram de lentes corretivas e tiveram os seus óculos e as suas lentes corretivas. Como você acha que Deus ficou depois de ver isso? Né? A igreja promovendo a justiça. A igreja oferecendo aquilo que é tão simples nós oferecemos, porque nós conhecemos a justiça de Deus. E eu encerro a minha palavra aqui dizendo, ou deixando com você essa pergunta: como que nós podemos praticar essa justiça de Deus? Como que nós vamos praticar essa justiça de Deus no mundo hoje? A Kátia lá na escola dela, o Leandro no trabalho de gráfica, né? O Leônidas lá no trabalho de massagem, enfim, cada um na sua profissão, Luiz Fernando na área da medicina veterinária, Maurel na engenharia civil, enfim, aonde o Senhor nos colocar, como nós iremos praticar a justiça de Deus e podemos ser aqueles que asseguram os direitos para quem não os tem. Coisas muito simples podem ser feitas e que podem mudar o destino de pessoas, podem mudar a vida de muita gente. Então prepare-se para esse mês, porque vai nos tirar bastante da zona de conforto, mas por uma ótima causa, porque aquele que pratica a justiça está honrando a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor, por este tempo. Pai amado, porque o Senhor nos desafia, Deus, nesta palavra, a praticarmos a justiça, amarmos a misericórdia e andarmos humildemente com o Senhor. Deus, são princípios tão simples, mas que muitas vezes nós os complicamos de uma forma tão grande. Faz-nos viver a Tua verdade, faz-nos viver os Teus mandamentos e podermos andar, Senhor, na luz da Tua presença, fazendo aquilo que agrada ao Senhor e manifestando a justiça de Deus sobre essa terra, Pai. Nos levanta como igreja neste lugar, neste novo lugar que o Senhor nos deu. Nós queremos praticar a justiça aqui, neste bairro Tanguá, em Almirante Tamandaré, nos nossos trabalhos, aonde nós estivermos. Nós queremos ser aqueles que praticam a justiça do reino de Deus nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela paciência de vocês. Deus abençoe.